Palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo 6. Se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo a partir do versículo 8. Quando nos fortalecemos em Deus e precisamos aprender a vencer as guerras pelas armas que o Senhor nos dá. Diz assim a Bíblia Sagrada: o rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara, de que tinha avisado. Assim se salvou, não uma nem nenhuma ou duas vezes. Não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração, o rei da Síria chamou ele e os seus servos e disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. E ele disse: ide ver de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito que estava na cidade de Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite, cercaram a cidade, e tendo levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. E então disse o moço: ai meu senhor, o que faremos? Ai meu senhor, o que faremos? Mantenha a sua Bíblia aberta aqui. Essa é uma passagem muito interessante, porque mostra um momento de grande luta e uma diferença entre aqueles que realmente confiam em Deus e aqueles que ainda precisam amadurecer e se fortalecer. Há uma diferença espiritual, há uma diferença física e há também uma diferença espiritual entre aquele que é novo, que é menino na fé, e aquele que já é forte, é homem da fé, já é fortalecido por Deus. Entre aquele que realmente, aquele que está começando nos primeiros passos da fé e aquele que já está firme na caminhada com Deus. Há uma grande diferença e eu quero te trazer nessa tarde alguns pontos para falar sobre isso, porque eu preciso que vocês se fortaleçam cada vez mais em Deus. Primeiro ponto interessante no meio desse texto é que havia uma guerra. Diga para quem está do seu lado: nós estamos numa guerra. Esse é um fato muito interessante, embora ali fosse uma guerra natural, uma guerra real entre povos. A Bíblia Sagrada nos diz que nos dias que vivemos hoje, nós temos uma guerra, uma luta, mas muitas vezes ela não é contra a carne nem contra sangue. É uma guerra espiritual e a Bíblia chama de principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Agora é interessante que muitas vezes a estratégia que o ser humano usa são estratégias que ele aprendeu de forças malignas, estratégias satânicas. O rei da Síria aqui, ele tinha uma estratégia de oprimir o povo, de olhar aonde havia brechas no meio da nação de Israel, ou na fronteira de Israel. O rei da Síria queria entrar para poder ocupar o país. Então ele buscava os locais que eram mais fracos, aonde não havia proteção, onde não havia cuidado. E isso também é uma estratégia maligna, estratégia espiritual satânica, que eu advirto você nessa tarde. Há uma guerra espiritual que nós estamos travando, e Satanás conhece as áreas frágeis da nossa vida, conhece aquilo que mais, as brechas que nós damos, áreas da nossa vida aonde nós não somos tão fortes, aonde nós sabemos que se mexer pode dar problema.
Cada um tem a sua fraqueza. Tem gente que não tem problema de dinheiro, né, dona Madalena? Não é o caso da senhora, né? Também não tem, né? Assim. Tem gente que tem dinheiro sobrando, não tem problema de dinheiro, mas tem problema de saúde. Tem gente que não tem problema nem de dinheiro, nem de saúde, mas tem problema na família, tem problema com o filho. Essas coisas, elas existem. Tem gente que tem um ponto fraco na vida, e é bem ali que Satanás, muitas vezes, ele levanta para atacar. A Bíblia Sagrada diz que nesse momento em que o rei da Síria estava ali para poder entrar no meio do povo de Israel, havia, porém, um homem de Deus que buscava a Deus, que ouvia de Deus e advertia ao rei: olha, tem brecha, o rei da Síria está tentando entrar em tal e tal lugar. E o rei de Israel, ele fazia o quê? Botava reforço e proteção. Aqui tem uma estratégia de guerra espiritual, para que nós não vivamos debaixo de derrota do inimigo. Você precisa aprender a ouvir de Deus e a vigiar na sua vida, especialmente nas áreas que você sabe que tem fragilidade. Se você não sabe, é importante você ouvir daqueles que são seus líderes espirituais, das pessoas que oram, porque Deus sempre ora, Deus sempre fala e Deus sempre mostra. É muito comum as pessoas lidarem com isso, e a gente está orando com a pessoa e diz: olha, toma cuidado com o negócio, toma cuidado com as conversas. Há um discernimento espiritual. Agora, sejamos francos, você sabe das áreas que são fracas na sua vida, e você precisa aprender a cobrir a sua vida e proteger a sua casa e a sua família. O rei de Israel aqui fez tudo isso. Quando ele via que tinha uma área que era frágil, ele guardava e protegia. Como é que eu protejo a minha família? Orando pela minha família, cuidando da minha família. Eu tenho muito problema de discussão na minha casa. Então seu problema é na língua. Cuidado na hora de conversar. Você conhece a história da irmã com a água ungida? Que chegou no pastor e pediu, disse que estava na casa dela, estava com muita briga. E o pastor então pegou para ela uma água ungida e disse para ela: olha, minha filha, isso aqui vai acabar com as brigas na sua casa. Toda vez que você tiver com seu marido e tiver para discutir, põe um pouco da água ungida na boca e a briga vai parar. E ela acreditou. Toda vez, com uma semana, 1 litro d'água já tinha acabado, mas a casa estava numa paz. E aí ela ficou preocupada, disse: nossa, eu preciso mais. Chegou lá no pastor: pastor, mas eita, água ungida, e eu preciso de mais. O pastor na hora. E ela ficou olhando, e ele foi lá no banheiro, né, e o torneiral assim, e trouxe para ela: está aqui, irmã. E ela escandalizou: que isso, pastor? O senhor pegou a água da torneira, o senhor falou que a água era ungida. Eu falei: não, irmã, na verdade a irmã está correta, não é a água que é ungida, é a língua da irmã que é terrível. Que na hora que a senhora ia discutir, punha água na boca, não falava mais nada e acabava a discussão. São áreas que a pessoa precisa vigiar. Há um discernimento espiritual nesse sentido. E quando se vigia, se olha, se observa, tem resultado. E aí a Bíblia nos diz que o rei da Síria, quando soube disso, porque isso foi acontecendo, não foi nenhuma nem duas, e ele disse então: olha, eu vou correr atrás de quem é que está me entregando, quem é que está sabendo disso. E ele então foi, disseram para ele: olha, isso é o profeta Eliseu. E aqui nós temos uma coisa que é típica também do inimigo: atacar em cima de liderança e agir com uma estratégia maligna que é muito interessante, que é a opressão maligna. A Bíblia diz que quando ele soube que havia ali um homem de Deus, que dava orientação, que orava, ele disse: vou cercar a cidade onde ele está. Quando você que está aqui orando a Deus, buscando a Deus pela sua família, sendo fiel a Deus, orando pela sua casa,
dando palavra de sabedoria. Você pode ter certeza que de tempo em tempo o diabo ele tenta oprimir e cercar a vida da gente. Todo mundo passa por isso. A vida da gente, como pastor, a gente procuramos jejuar toda quarta-feira. A gente vem para a tarde da bênção de jejum. Tem dia, gente, que é uma maravilha. Hoje, por exemplo, está muito tranquilo, não é? Vem de jejum, prega na tarde da bênção. Hoje aqui o ambiente está maravilhoso. Tem dia que eu acordo de manhã, parece que o diabo está endemoniado, de tanto que a coisa está difícil. Você sente dor de cabeça, você sente dor no corpo, você sente dor na perna, um menino que chora, o carro que não pega. Um dia eu vim para orar, Paulo, meu carro não pegava, estava no álcool e não pega, não é possível. Na hora que eu falei, eu vou de bicicleta, mas eu vou. Aí o carro pegou, acho que Deus expulsou, não sei se tem capeta que segura o carro. Que trem diabólico! As coisas acontecendo, enrolando. Você já teve dia que você ia vir para a tarde da bênção e as coisas deram tudo errado para você e não dá tempo, e a comida não faz, e o gás acaba, e o menino grita, e o cachorro late, e a roupa não seca. Tem uma história de roupa, não vou contar não, viu, bispo? Você lembrou, né? Você sabe qual é. São situações que nós precisamos aprender e vencer. Há uma opressão, isso é real, meu irmão. Você pode dizer que é coincidência, mas não é quando se trata de povo de Deus. Os demônios, eles cercam, eles tentam oprimir, impedir as pessoas. E aí, chegaram até, diz a Bíblia Sagrada, que ele foi até a cidade, e diz o versículo 15, versículo 14, e enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram à noite e cercaram a cidade. Chegaram que hora? Chegaram à noite. É opressão. Um dia está assim, outro dia está acontecendo. Na minha casa tem uma coisa que é curiosa. A gente percebe o mundo espiritual de opressão. As lâmpadas começam a queimar e as coisas em casa começam a quebrar. Você pode começar a orar, saber que é coisa, aquela semana alguma coisa vai acontecer. É alguma opressão. Já liga a antena espiritual. O que é que está acontecendo? Assim é lá em casa, não é? Eu moro numa casa alugada. Eu acho que quando eu saí de lá, os umbrais da porta chegam a escorrer assim, de tanto óleo, porque é unção, ora e unge. É guerra espiritual, é levante espiritual, opressões espirituais. E aqui eu quero mostrar um ponto interessante, da maneira como a qual nós reagimos diante disso. Mesmo você sendo servo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, buscando a Deus, ora com fervor, você está sujeito a enfrentar situações assim, passar por momentos de aperto em que parece que nada está funcionando. Mas existe uma diferença entre aquele que tem maturidade e aquele que não tem. O verso 15 diz assim: tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus. Você entende o que é a diferença? Existia o moço e o homem de Deus. Não está falando da sexualidade dele, está falando da maturidade. Moço porque era muito novo, e homem porque já era maduro. Moço porque era muito jovem, e homem porque já estava aprovado. Havia um moço do homem de Deus e o homem de Deus, a mulher de Deus, a moça e a mulher, o moço e o homem de Deus. O menino levantou cedo e ele chegou para poder, sei lá, se foi comprar um pão. Quando ele olhou na cidade, ele viu as tropas do inimigo estavam em volta. As opressões, os carros, o acampamento, porque veio à noite, o rapaz estava dormindo, sossegado. Quando ele chegou e viu aquele problemão, aqui mostra uma coisa, a palavra dele foi muito forte. Ele disse: ai meu Senhor, o que faremos? Qual foi a primeira resposta dele? Foi de lamento.
foi uma pergunta. Em outras palavras, ele diz: agora lascou tudo e eu não sei o que fazer. Não tem solução. Estou cercado de problemas. Estou vendo o problema em todos os lados. Era assim que estava vendo o moço. Ele acordou e os olhos dele viram, e realmente era ali, era físico, era real, era natural, era óbvio, era claro, era lógico. E aí ele ficou com uma pergunta: o que eu posso fazer se eu estou cercado de problema? E aqui faz a diferença entre aquele que realmente conhece a Deus e o que não conhece. O versículo 16, o homem de Deus respondeu: não temas. Diga isso para quem está do seu lado: não tenha medo. Diga para ele: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Meu irmão, minha irmã, ele não estava vendo, ele só via o inimigo. E eu digo para você que enxergar problema, qualquer menino enxerga, qualquer criança vê problema, qualquer criança vê que não tem dinheiro, qualquer criança vê que não tem comida, qualquer criança vê que as coisas estão faltando, qualquer criança vê que há problema dentro de casa. Enxergar problema, qualquer menino vê. O que nós estamos buscando são homens e mulheres que tenham visões espirituais, que olhem com os olhos da fé, os olhos sobrenaturais. Porque aos olhos naturais você não enxerga a solução. O problema está ao derredor, está cercando de todos os lados, mas existe uma solução que está acima dos problemas. Se muitos são os problemas, maiores e mais são as soluções. Se grande é o problema, maior é Deus. Mais são os que estão conosco, mais são as respostas, mais são os milagres. Mas o menino não via, ele olhava e disse: o profeta está doido, eu só estou enxergando o inimigo à minha volta. E o verso 17 entra aqui no ponto que nós usamos na tarde da bênção, e diz: orou Eliseu. Balança quem está do seu lado e diga: a oração funciona. Orou Eliseu, orou, oração. Quando não se enxerga a solução, quando parece que os problemas estão cercando a gente, tem uma canção que diz: quando o mundo cai ao meu redor, quando tem problema de todo lado, quando não se sabe o que fazer, a melhor resposta é oração. Verso 17: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. Balance quem está perto de você, diga: abra os olhos, minha irmã. O que ele tinha que ver? E diz o verso: e o Senhor abriu os olhos do moço, e então ele viu que o monte estava cheio, mas estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Os anjos de Deus estão acampados ao redor daqueles que o temem para livrar. Deus estava aguardando. Que coisa! Sabe qual era a diferença? Que o homem de Deus via a solução. O menino só não via. Ver demônio, irmão, é até a coisa simples. Ver o agir de Deus, crer no milagre de Deus, aí é que você prova a sua fé. É saber que Deus está conosco, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles, que tem muito demônio neste mundo, mas tem muito mais anjo de Deus para te guardar, que o diabo pode ter a força dele, mas o Senhor é maior do que todas as coisas. Que fizeram macumba foi com sangue de cachorro, com sangue de bode, mas o sangue de Jesus tem poder para quebrar e desfazer todo o mal. Aí você não precisa ter medo. Não tem medo de macumba, não tem medo de feitiço, não tem medo de dia, não tem medo de noite. Não te assustará do pavor noturno, nem da seta que voa de dia, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. É fé. Você tem guerra, tem problema, tem luta, meu irmão, tem problema vindo de todo lado, mas nós te chamamos numa tarde da bênção para que Deus abra os teus olhos, que os
solução dos seus problemas começa, a solução começa espiritualmente. Ela começa com Deus. Você não está entendendo, muitas vezes você diz: eu preciso resolver meus problemas para ir para a igreja. Você precisa primeiro resolver seu problema com Deus, e aí as outras coisas elas vão sendo acrescentadas. O maior problema que tem é sua vida com Deus, é quebrantar seu coração diante de Deus. Mas eu estou vendo tanta dificuldade. Enxergue a solução está acima, está em cima, está nos olhos de Deus. Tem solução para a sua vida. Ouvimos aqui 2 testemunhos hoje, coisa maravilhosa, de ouvir, de ir no médico e faz exame, e o médico não acha e não resolve, e vai, faz tratamento, gasta dinheiro com remédio, e aí diz: não tem solução. Oração. E quando orou, Deus interviu na história, começou a resolver de maneira espiritual. Estamos em guerras espirituais. Se posicione espiritualmente. A Bíblia fala no Novo Testamento: sujeitai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, aí resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aí resolva primeiro com Deus, debaixo da poderosa mão de Deus. Aí manda a capetada correr, meu irmão. Aí você está do lado da fé, do lado da verdade. Que Deus te abra os olhos da fé e você enxerga em Deus solução. Tem mover de Deus para você. Deus vai entrar com providência. Olhe pelos olhos da fé. Fique de pé agora e nós vamos orar em nome de Jesus. Nós vamos entrar em oração, clamor e intercessão. E eu preciso agora que você faça algo. Você que precisa de uma resposta de Deus nesse problema. Se você ficar com seus olhos abertos, você só enxerga o natural. E eu te convido agora a fechar os seus olhos naturais e abrir os olhos espirituais, porque nós vamos orar por você. Eu quero que você clame a Deus e agora apresente toda a sua vida e peça: Senhor, eu não sei como resolver esses problemas, mas nesta tarde eu quero entregar nas tuas mãos, quero confiar em ti, meu Deus. Abra os meus olhos, toca na minha vida. Vai falando para Deus. Se existem áreas na sua vida que tem brechas e você está sofrendo nisso, fale para Deus: Senhor, guarda a minha vida, guarda, meu Deus, eu estou sofrendo, estão tocando nos meus filhos, estão tocando na minha vida financeira, está tocando na minha saúde, na minha casa, são áreas que estão acertando no meu trabalho. Tem misericórdia, meu Deus, e o Senhor vai te proteger. E continue orando. É uma guerra espiritual, é uma guerra espiritual. Vença em Deus, repreenda o mal, se entregue para Deus nesta tarde. Fale para Ele: Senhor, me perdoe os meus pecados, perdoe o meu desespero, porque o Senhor é meu pastor e eu não tenho confiado, mas nesta tarde eu me volto para o Senhor. Meu Deus, abra os meus olhos espirituais, sujeite-se debaixo da poderosa mão de Deus. Vai orando. Isso depende, meu querido, de você agora clamar também a Deus, se fortalecer e amadurecer espiritualmente. Oh eterno Pai, oh eterno Deus, preguei a tua palavra, agora te peço, meu Deus, abra-lhes os olhos espirituais e os corações espirituais. Meu Deus, fortaleça cada um dos teus filhos, das tuas servas, daqueles que me ouvem pelo rádio e pela internet, daqueles que assistirão esta mensagem. Toca nos olhos naturais, mas especialmente nos espirituais, para que possam enxergar com os olhos da fé, com os olhos da fé. Meu Deus, vai libertando agora nesse momento, Pai, vai mostrando, meu Deus, a solução e a providência. Nós repreendemos toda a força das trevas, repreendemos toda a força maligna, toda a hoste do mal, toda a operação diabólica, pois mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Vai libertando, meu Deus, este lar, vai, meu Deus, tocando neste coração. Traga paz, meu Deus, a esta mãe que está aflita, traga paz, meu Deus, a este homem que está angustiado. Meu Deus, vai entrando com a providência, vai libertando, meu Deus, vai despedaçando estas cadeias espirituais,
malignas. Oh meu Deus, aquele que pede perdão agora pelos seus pecados, aquele que pede perdão pelas suas faltas, meu Deus, toca agora com o teu poder. Ouça de Deus nesse instante, o Senhor está te abençoando, o Senhor está libertando, o Senhor está te mostrando coisas agora. Oh Deus querido, oh Deus de misericórdia, tem coisas erradas dentro da sua casa, o Senhor vai te mostrar quando chegar ali. Removam o mal, Deus está falando com você. Tem pessoas, você tem sido infiel a Deus, se converta, se arrependa, conserte com Deus nesta tarde. Deus está entrando com a providência para mostrar que Ele é seu Senhor, que Ele cuida de ti. Meu Deus, vai tocando, vai liberando, vai tocando, vai liberando. Meu Deus, dos pecados mais ocultos, aonde é o choro e o arrependimento, o Senhor é poderoso para fazer o livramento. Meu Pai, vai tocando, vai sarando, vai tocando, vai sarando os corações, vai sarando os corações. Oh meu Deus, vai liberando, meu Deus, vai liberando vida, vai liberando saúde. Meu Deus, Deus está falando com as pessoas aqui. Deus está dizendo: você está errado. Deus está dizendo: você precisa perdoar. Deus está dizendo: você precisa consertar. Começa com você. Deixa Deus agir, deixa Deus fazer esta obra. Espírito Santo de Deus, vai quebrando essas fortalezas, vai despedaçando, Pai, vai despedaçando, Pai, vai despedaçando, Pai, vai despedaçando, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, tem filhos que estão sofrendo. Você lançou muitas palavras más, você sabe, e agora precisa abençoar sua casa, abençoar sua família. Vai orando e abençoando agora. Fecha essa brecha. Interceda agora pelos filhos, interceda pela sua família, vai intercedendo agora, e Deus está entrando com a providência, peça perdão pelas suas falhas, vai movendo o Senhor. Oh Pai, oh meu Deus, uma grande obra, grandes milagres o Senhor está fazendo, curas, meu Deus, na alma e no coração. Meu Deus, vai limpando, Pai, em o nome de Jesus, em nome de Jesus.